A gente não combinou a abertura, né? No início dos anos 80, a música brasileira tinha muito pouco apelo para o jovem, né? Desde a década de 70 para a virada dos anos 80, a música, o jovem não se identificava com a música. Aí surgiu a Blitz. Assim como eu também queria ser entrevistado aqui no Discoteca Básica, tu que é meu brother já há quase 30 anos, tem As Aventuras da Blitz, o primeiro LP do grupo Blitz como teu divisor de águas, assim, né? Um disco que tu fala que mudou a tua vida, mudou a minha também. Como você estava naquele momento? Me diz um pouco assim do contexto. Eu sempre tive referências musicais muito fortes, né, na minha família. Os meus tios eram muito musicais, assim, por parte de mãe. Tinha um tio que tocava saxofone, tinha uma bandinha de jazz, assim, né, tocava contrabaixo. E era muito variado, eles gostavam muito, assim, de... Tinha uns que gostavam de jazz, outros gostavam do rock antigo, outros gostavam de Frank Sinatra, né? E... É o que rolava na tua vitrola enquanto tu estava crescendo. Vitrola. E eu lembro que o primeiro disco, né, que eu ganhei, assim, né, que tinha alguma coisa de rock, foi Estúpido Cupido. A trilha sonora da novela? A trilha sonora da novela. Massa. Eu colocava a enceradeira, né, pra quem não sabe o que é enceradeira, no Google traz lá, a enceradeira, que tinha... Eu boto uma imagem da assim, enceradeira aí. Né, onde segurar nas mãos, assim, e eu colocava aquilo como microfone. Eu tinha uma raquete de tênis, de brinquedo, que eu colocava uma alça e ficava imitando os caras. Essa cena da música já estava efervescendo, né? Já na própria década de 70 mesmo, acho que teve um grupo que mudou ali o establishment da música, que foi os Secos e Molhados. Tinha ainda os Mutantes, né? Que viraram ali de 60 para 70 e tal. Raul Seixas também. Raul Seixas e tudo. Mas o rock, né? Que sempre foi considerado música jovem, estava meio ali, né? Tinha Cor do Som, 14 Bis, final dos anos 70, mas eu não sei você, eu como um garoto de 9, 10 anos, aquilo que a gente estava falando, eu cantava as músicas, gostava das músicas, mas não era... A identificação. Não entrava na veia, né? Passava assim, pô, legal, mano. Mas aí quando surgiu a Blitz, pô, foi uma pancada mesmo, né? Foi 1982. Uma batida de frente, assim, de uma carreta com um Boeing, sabe? Eu fiquei... Que é isso, né? Tu lembra a primeira vez que tu ouviu Você Não Soube Me Amar? A primeira vez que eu ouvi, eu tava chegando do colégio, a menina que cuidava lá em casa, né? A secretária do lar, lá de casa, ela ligava sempre na Rádio Globo do Rio, né? E ela colocou, tava no programa lá e... Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Começou, né, aquela voz falada, né, aquela voz falada, aquele papo, né, que hoje eu traduzo, né, para uma coisa mais teatral. Mas eu fiquei, que é isso, né? Aí que nome, que grupo é esse? Não falou o nome, aí... Eu fiquei o dia inteiro, lembro que eu fiquei o dia inteiro mudando, né, o dial do rádio, lá mudando. Mas já foi, a primeira ouvida já foi um impacto. Foi um impacto, assim, eu falei, caramba, eu quero isso pra minha vida. Sim. Sem saber que eu ia querer aquilo pra minha vida. Aproveitando a tua entrevista e falar também um pouco da minha experiência, porque esse também é o meu disco, a primeira vez que eu ouvi foi no radinho de pilha de um amigo meu, no bairro Bento Ribeiro, onde eu morava, no subúrbio do Rio. Era umas 6 e pouco, assim, quando tocava aquelas mais pedidas, as melhores e tal. E foi bem isso, eu falei, que é isso, né? O riff, a batida... O cara falando, as meninas respondendo e porra, aquele tipo diálogo, num bar, apesar de eu não beber chopp e tal, mas... Batata frita. Mas como... Acabou virando... Virou gíria, virou termo. Pô, desce 2, desce mais, dá um chopp, batata frita. Às vezes as pessoas nem queriam isso, mas pediam, né? Sim, por conta da música. Chopp e batata frita por causa eu disso. tenho muito marcante isso, essa virada e o início do que a gente conhece da geração dos anos 80 como Filme Menino do Rio, no verão, no início de 82, claro. com Calmon, e pro final de 82, ali em outubro, saindo compacto, mais ou menos, agosto, setembro, mais ou menos, com Você Não Soube Me Amar e logo em seguida o LP. Eu acho que ali foi o pontapé inicial do boom do rock nacional, né? Foi o pontapé. E quando é que tu comprou o LP? Eu comprei eu comprei o primeiro compacto, né? O meu eu ganhei comprando 2 shampoos Vela Seleção. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso?
Você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. E logo em seguida, junto com isso, eu tava, na época era a novela Sol de Verão, Sol de Verão. que tinha Blitz também na trilha sonora, Sim, né? sim, Você Não Soube Me Amar, última novela do Jardel Filho. E a trilha sonora daquela novela também me impactou muito. Então foi quando eu ganhei o Walkman. Putz, também. Vai colocar também no Google aí? Walkman, vejam, crianças, vejam o Walkman. Com a fita, né? Com a fita cassete. Sim. Aí eu ganhei a fita cassete da Blitz e a fita cassete da do novela. Não, e muito bem lembrado que a popularização do Walkman fez com que a música entre os jovens se proliferasse muito também. Aquela coisa da troca de fitinha, de gravar as músicas no rádio para escutar a sua seleção preferida no... Como a galera hoje baixa MP3 ou compra e tal, na nossa geração era fita cassete. Para não gastar a pilha do Walkman, a gente rodava na caneta Bic. A caneta Bic foi feita para tu rodar a fita, né? E tinha as duas faixas, né, que foram proibidas também. Isso a galera mais nova de repente pode não lembrar ou não ter contato, mas a gente vivia num período de ditadura ainda aqui no país, quando saiu o LP da Blitz. Quase acabando, mas ainda resquício. Foi até 85, mas estava mais brando, né, mais leve, ali já havia ocorrido a abertura e tal, os exilados voltando, mas ainda existia uma censura. E como uma forma de protesto, eles tiveram as duas músicas proibidas, como uma forma de protesto, eles danificaram na matriz, né, de impressão. Lançaram as duas músicas, mas toda arriscada. Toda arriscada, que muita gente estragou muita agulha de vitrola tentando ouvir. A minha sorte é que eu ouvia na fita, né? E eu ouvia aquelas duas músicas pulando, a gente via que tinha. E tinha um palavrão ali que eu ficava amarradão, colocava pra todo mundo. Pra criança, naquela época, era muito legal. O cara, além de ser... Pô, o cara era surfista. Tocava violão. Gaita, que é um dos meus instrumentos, né? Que eu arranho Mas também. se tornou depois da Blitz, ou não? Tu já gostava? E eu gostava porque em 78 meu avô faleceu, o pai da minha mãe. E ele tocava gaita. E a gente descobriu que ele tocava gaita uma semana antes dele morrer. Legal. E ele me deu a gaita dele de presente. Isso é legal. A Blitz me fez gostar disso tudo. Eu gostava, mas nunca tinha experimentado aquele barulhinho. Aí quando o Evandro Mesquita surgiu tocando gaita, naquela coisa, né, de luau em praia, o violão, garotão de praia, garotão de praia, né, pô, que adolescente não queria ser o Evandro Mesquita? Batia uma bola, surfava. Pô, que adolescente não queria namorar a Fernanda Abreu, que era minha namorada. Pra quem não sabe, o meu apelido é por conta de um personagem do Evandro. Depois eu era fanático pelo Evandro. Muitos me zoam que às vezes eu falo imitando o Paulão da Regulagem, que é o personagem do Evandro na Grande Família. Parceiro, o negócio é o seguinte. Eu fico imaginando o Evandro, pô, gosto pra caramba, eu sou fã, assim. Depois até vou contar uns dois casinhos, assim, né, em relação a ele. Mas eu fico imaginando o Evandro fazendo novela de época, novela das 6, né? Não, acho que nunca convidariam ele. Imagina ele chegando na fazenda, todo a caráter. Você merecia, não tem como, né? Figuraça. Mas o Evandro é um cara que multimídia, né? Ele desenha, atua, dirige, escreve, teve a banda. Eu já pedi pra ele, deixa eu fazer uma peça tua, né? Eu já pedi pra ele deixar eu fazer uma peça dele, que eu sou doido pra fazer uma peça do Evandro, não sei porquê. Aí só complementando. Então eu fui fazer faculdade de artes cênicas, né? Faculdade de teatro, por causa da Blitz. A Blitz me influenciou muito. Né? Eu falei isso pro Evandro Mesquita uma vez que eu encontrei. Eu sempre falei nos meus círculos de amigos, inclusive pra você, que é meu amigo de fé, meu irmão camarada há quase 3 décadas, né? Que eu sempre achei... Não achei engraçado, mas geralmente quando pergunta pra algum artista ou pra algum músico novo que tá começando qual o disco que influenciou a vida dele, ele sempre fala um Abbey Road, um Led Zeppelin 4, um Dark Side of the Moon, clássicos dos clássicos incontestáveis. E o dia que se eu fosse um dia entrevistar seria As Aventuras da Blitz. Todo mundo ia achar estranho, mas foi um disco que mudou a minha vida. Mas, pô, por causa das Aventuras da Blitz, eu conheci Led Zeppelin. Sim. Eu comecei a tocar bateria. Sim. Eu conheci Pink Floyd por causa da Blitz. Por conta da Blitz. Que a gente estava numa fase de transição e os tempos eram outros, né? Sim. Quando o primeiro LP da Blitz saiu tu é de 71 também, em 82, então a gente estava com 11 anos, né? E era uma época de descoberta. E justamente aquilo que tu falou, tu chegou a se aprofundar mais do que eu. Tu foi estudar artes cênicas,
que a Blitz tinha uma coisa teatral Sim. fortíssima por conta do Evandro, E da própria Márcia. sem contar que ele era num grupo De teatral teatro. que mudou também, né? Junto com o aham. Nitorrinco, né? O Mudou Asdrubal trouxe o trombone. Mudou a história do teatro. Ajudou a mudar um pouco a história do teatro brasileiro também, Sim, né? sim, Aquela e garotada revelou, né, Regina Casé, Casé, Luiz Fernando Guimarães, o Hamilton, Hamilton né? Vaz Pereira, O Perfeito Fortuna. Perfeito, que... a Nina de Pádua, Sim. uma galera ruim, né? Uma galera que não tem muito Não talento. tem história, a gente É, nunca ouviu falar, assim, mais... não tem muito talento. Surgiu o Circo Voador, É. a Blitz mudou Que na a história. cola veio Barão Vermelho, Sim, veio Kid de sim. Abelha e tal. Toco uma gaita bem mambembe ali, também por conta da Blitz. Eu queria ser o Evandro, eu tinha o Evandro como meu irmão mais velho, e por isso que eu digo. E a partir daquilo ali, como a Blitz foi não foi a primeira, né, mas ela foi a primeira a qual as gravadoras apostaram como Sim, um produto sim, para o sim. jovem. E vamos investir que isso Sim, vai ser legal. investiu, a televisão É. investiu, né? Teve É. a Blitz contra o Gênio do Mal, Sim, sim. que na época era, né, aquela coisa, cara, Sim, fantástico, especial né? Tinha uma cobertura muito intensa Quem da tinha, mídia. na Globo, né? Roberto Carlos, Era. né? Só as estrelas, assim. Só. E a Teve Blitz álbum de entrou ali. figurinha, eu tenho um álbum de figurinhas Álbum de figurinha. completo. O único álbum de figurinha que eu tenho da minha adolescência que eu mantive foi o da Blitz. É. Era muito legal, tinha... tu esqueceu de falar, no primeiro LP também vinha uma revista, que eu nunca vi essa revista, foi a coisa mais revistinha, raridade virou do mundo. lenda, né? Eu já virou procurei lenda. pra comprar em sebo, É. em coisa virtual assim, mas eu não achei. E a gente não passou as músicas, né? O disco abria com Blitz Cabeluda, que era uma saudação, parecia que tu estava ouvindo, né? E quando eu escutei a primeira vez a frase aumente o som, eu fui lá e botei o som no talo, né? Que era muito legal. Que, inclusive a Fernanda repetiu no Rock in Rio 1, né? Porque tinha aquela rivalidade, né? Aumenta As o bandas som. nacionais com o volume é 30% e as internacionais como Queen e Yes 200% mais alto e melhor, né? E no show da Blitz, eu lembro até hoje, no Rock in Rio 1, a Fernanda pé da vida, né? Porque o som tava baixo e nessa parte ela aumenta o som! Eu lembro. Porra, eu lembro. São exatamente 18 horas, 17 minutos. Rio de Janeiro. Ladies and gentlemen, have you ever heard about Chiclete com Banana? Vem Vai Love, Vítima do Amor, que tem alto solo de gaita e tal. E tem um dos clássicos, os outros clássicos da Blitz, como Geme Geme, né? O Romance da Universitária Otária, que eles sempre tocam em shows e tal. E eu queria que tu falasse da formação da Blitz, como era interessante, como tinha bons músicos na época. sim. E eu falo a primeira curiosidade, posso? Tá. O Lobão foi o primeiro baterista da Blitz, né? que E ele que deu o batizou, nome, né? ele que deu o nome. E eles foram tocar, né, no Caribe, né? Uma casa de... Né? Era um bar que tinha música ao vivo, recém-inaugurado em São Conrado. São Era Conrado. aquele ponte descolado da galera. E pra estreia até do Caribe, pra noite de abertura, uma conhecida do Evandro perguntou se ele tinha uma banda, né? E ele falou que tinha, mas não tinha ainda. Ele batia uma bola com a galera ali no Teatro Ipanema. Acho que tu deve saber dessa história. No início dos anos 80, a Marina, que era Sim. super conhecida ali e tal, ela fazia um show às 10 horas no Teatro Ipanema e antes tinha uma sessão com Asdrubal. E na troca de palco os músicos trocavam uma figurinha. O Ricardo Barreto, que era guitarrista da Blitz, tocava guitarra com a Marina. O Lobão tocava bateria com a Marina. O William também. O William também. Willi. Aí o Antônio Pedro. Isso que eu ia falar. Daí já tinha mais ou menos a ideia da banda, não tinha as meninas como vocalistas e tal, isso foi implementado depois. Mas esse primeiro show do Caribe já foi super teatral, né? Que eles entraram com o bar todo apagado, com as lanternas de mineiro, isso, né? naquelas- Que na- tem as na luzes, testa, na coisa. que tem as luzinhas e tal. E também uma história que não é bobinha, mas assim, que teve na época, né? Foi o nome, né? Putz! Blitz no Caribe, né? Blitz, isso foi Blitz genial. no Caribe foi uma coisa assim. Na época da ditadura, a gente vivia num regime ditatorial e Blitz era uma coisa muito comum nos Muito, jovens, a né? Joaninha, né? Joaninha. Os Fuscas, né? Que tinham antigamente chamado De Joaninha, né? O Antônio Pedro tocou nos Mutantes, né? Na fase progressiva dos O Mutantes. Juba tocou no Joelho de Porco, né? O Juba tocou no Joelho de Porco, que foi o baterista que substituiu o Lobão. Pô, o Lobão não precisa nem falar, né? No valor que o cara tem como músico e como contribuinte, né? Para os clássicos do rock nacional nos anos 80.
Ricardo Barreto, né, era conhecido como Homem Baile, Baile. que tocava em todos Todos os os bares suburbanos também, né? Ia Sim, sair de um e ia para outro. E as meninas, né, que não tinham uma coisa de banda, mas cumpriam bem o papel. Sim, ali. a Fernanda tinha uma coisa artística, ela já foi bailarina, né? A Fernanda era bailarina e tudo. A Márcia eu encontrei depois que eu tava saindo na Unirio, ela tava entrando para fazer teoria musical, se não me engano. Eu encontrei com ela na Unirio, troquei umas figurinhas com ela lá. Eu tenho um carinho muito especial por essa fase, por esse disco, pelo Evandro, sabe? Pelo Juba, né? Que eu fui tocar bateria também muito por conta do Juba. O Juba era super né? simpático. Foi o né, primeiro assim, cara que eu conheci da Blitz também, o primeiro autógrafo. O meu também. Foi o Juba. E, o agradecimento é tamanho mesmo, né? Talvez eles não saibam, né? Talvez eles não entendam essa coisa de... mas é só um... Não, mas não é só, trabalho, né? Não é só um fã. Eu acredito que eles não sabem. Acho difícil para um artista ter a real noção do impacto deles, às vezes, na vida de um adolescente como a gente, né? Que já tinha talvez essa vontade, essa veia artística e tal, e vem exatamente um produto pronto que tu admira pra caramba, né? E o mais legal disso, do primeiro disco já ter sido super influente nas nossas vidas, eu vou até já me incluir na entrevista mesmo, foi que eu achei, que disco sensacional e tal. Quando saiu o segundo também era tão bom, ou sei lá, mais, a capa era muito mais produzida, tinha... Luiz Stein, né? Weekend, Betty Frígida, A Dois Passos do Paraíso, a Blitz foi algo assim que é datado, né? A gente sabe que é datado e tal, mas eu acho que tem o lance do carinho e da representatividade de quem viveu aquela época, que eu acho que qualquer show da Blitz hoje enche, a galera vibra pra caramba, já com 2 gerações, por conta disso, né? Do impacto que a Blitz causou. Ela não segregava ninguém, né? Desde a Madame, a Dondoca da Zona Sul, a empregada. Geral, minha mãe é apaixonada pela Blitz. Isso, e dos 8 a 80. Minha mãe era apaixonada pela Blitz, acho que ela fez questão de ir comigo ao show. Sim. As crianças gostavam muito e tal da Blitz e tal. Cara, é isso. Obrigado. Aproveitei tua vinda aqui pra gente bater esse papo sobre o disco. Eu queria também falar um pouquinho sobre as aventuras da Blitz. Quem não conhece e é curioso por conhecer a música dos anos 80, eu acho que é um disco que tem que ter, né? Tem que ter na discoteca básica aí de qualquer amante de música brasileira e tal. Nem que seja para dar uma ouvida, para dar a sua opinião. Deixa algum recado, um beijo para sua mãe, para seu pai, para você, né? Que não precisa, né? Então é isso, brother. Tamo junto, brigadão. Boa sorte aí na discoteca básica. É nóis. E Blitz na veia. Blitz na veia. Blitz na veia. Então é isso, até um próximo. Valeu, Evandro. Valeu, Blitz. Valeu, valeu, Juba. Valeu, Márcia. Valeu, Fernanda Abreu. Valeu, Ricardo. Valeu, Antônio William. Pedro. Valeu, Antônio Pedro. Vocês... Máriozinho Rocha. Né, o grande produtor. Vocês mudaram nossas vidas. E pra melhor, que eu acho. Pra melhor, graças a Deus. Vocês foram os responsáveis ou irresponsáveis, né, pela minha ida pro teatro. É isso. Valeu. Acabou.